Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a correção da nossa avaliação de ciências, né? Que vocês, como sabem, abordava o tema de leis ponderais e a teoria atômica de Dalton. Então, vamos iniciar com a primeira questão, olha só. Considere um sistema a seguir em que os átomos são representados por bolas. Então você está vendo aí a imagem. Em relação à imagem, podemos afirmar que ela apresenta. Então, será que nós temos 21 átomos nessa imagem? Será que nós temos 6 substâncias, 5 moléculas, 4 elementos químicos diferentes? Ou que ela é uma mistura? Certo? Então, a contagem de átomos, por exemplo, aqui, ó, se eu for contar átomos de qualquer tipo de elemento, aqui tem 3, 5, 8, 12, 14, aí com 14, com mais 6 só daria 20, né? Então não tem 21 átomos aí. Será que nós temos 6 substâncias? Ó, são 6 itens. Mas não são 6 substâncias, porque essas substâncias aqui são iguais. Esta daqui, essas duas são iguais. Então nós teremos 4 substâncias diferentes. Nós temos 5 moléculas? Não, ao todo cada uma dessas aqui é molécula, então a resposta correta é que isso aí é a mistura. Como você vê, existem diferentes elementos químicos no mesmo local, então trata-se de uma mistura. Então, a opção correta aqui é a opção E, ok? Beleza, então vamos agora para a questão 2. Então, qual das alternativas a seguir não apresenta um postulado proposto por John Dalton em seu modelo atômico? Então, como vocês estudaram naquele postulado, aí nós temos o seguinte, ó. Primeira, substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. E então, ó, aqui a questão aqui é não apresenta, certo? Tem que ficar muito atento a essas pequenas palavrinhas. Não. Então, isso aqui, John Dalton falou que substâncias diferentes são formadas por átomos diferentes. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Também Dalton disse isso. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Também Dalton falou que os átomos diferentes têm pesos diferentes. Um átomo tem um conjunto de energia disponível em seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Isso aqui, apesar de ser verdade, pessoal, mas isso aqui não foi Dalton quem falou. Então, devido a isso, a opção correta é a opção D, certo? Isso aqui não está de acordo com o postulado de Dalton. Então, quem marcou esse item aí acertou essa questão. A terceira diz o seguinte: em uma viagem, um carro consome 10 kg de gasolina. Na combustão completa desse combustível, na condição de temperatura do motor, formam-se apenas compostos gasosos. Considerando o total de compostos formados, pode-se afirmar que os mesmos não têm massa, pesam exatamente 10 kg, pesam mais que 10 kg, pesam menos que 10 kg, ou são constituídos por massas iguais de água e por gás carbônico. Pessoal, para que o motor funcione, além do combustível, ele precisa de ar, certo? Ele absorve o ar do ambiente. Então, já que ele vai acrescentar esse ar ao combustível que ele está queimando, então se fosse recolher todo o composto gasoso que tinha, certo? Iria dar 10 kg de gasolina gasto e mais o ar que foi acrescentado para poder queimar o combustível, tá bom? Então, nesse caso, a resposta correta é pesam mais que 10 kg. Ok? Então, item C. Vamos agora à questão 4. A busca da simplicidade dentro da complexidade da natureza levou John Dalton a propor seu modelo atômico.
tendo como base as razões de massa, das massas dos elementos que se combinam para formar compostos. A hipótese atômica que contraria o modelo composto por Dalton é, então, você tem que ficar atento aqui, na outra questão foi não, aqui é contraria, certo? Ou seja, é contrária. Não foi o que Dalton propôs. Então, uma transformação resulta em novos átomos. B. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos. C. Átomos diferentes apresentam massas diferentes. Ou D. Um composto resulta da combinação de átomos. Certo? Então, esse item aí, uma transformação resulta em novos átomos, não está de acordo com a teoria de Dalton. Para ele, os átomos não podem ser destruídos, então nem transformados. Então, nesse caso, o que contraria é essa questão aí, uma transformação resulta em novos átomos. Ela não resulta em novos átomos, tá bom? Questão 5. Querendo verificar a lei de conservação das massas, lei de Lavoisier, o estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Então, a experiência dele está aqui. Temos aqui a solução, certo? E temos uma balança mostrando aqui o peso da substância. Em seguida, ela é misturada aqui. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor do que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Certo? Então, depois que ele terminou o experimento, ele pesou de novo e viu que a massa que tinha dentro do recipiente era menor do que a massa das duas substâncias juntas. Letra A. A lei de Lavoisier só é válida em condições normais de temperatura e de pressão. Será que foi isso? Ou será que foi que a lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa? Ou, de acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa reagente quando eles se encontram no mesmo estado físico? Ou letra D, para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. Então, pessoal, como vocês bem sabem da lei de Lavoisier, só é válida a questão de a massa dos reagentes será igual à massa do produto se a experiência for realizada em um sistema fechado, o que não ocorreu aqui. Então, logo, a resposta aqui é letra D. Okay? A próxima questão, a questão 6. Podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar do ponto de vista quantitativo a experiência dos átomos, com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton citados a seguir, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Então, o Dalton ele viveu há mais de 200 anos, certo? Então a teoria vai evoluindo. Aí quer saber o que não é a única alternativa da época dele que é considerada até hoje, tá bom? Ó, a alternativa A. Os átomos de um elemento são todos idênticos? A alternativa B. Uma substância elementar pode ser subdividida até se conseguirem partículas indivisíveis chamadas átomos. Alternativa C. Dois ou mais átomos podem combinar-se de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto. Alternativa D. É impossível criar ou destruir um átomo de um elemento químico. Olha, pessoal, quer saber apenas o que os cientistas aceitam até hoje, né? Então, dessas teorias, a única que ainda é aceita hoje em dia é essa daqui, a alternativa C. Dois ou mais átomos podem combinar-se de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto. Ó, por exemplo, se eu pegar dois átomos de oxigênio, eu terei o gás oxigênio. Mas se eu pegar três átomos de oxigênio e juntá-los, eu já terei um outro gás que não é oxigênio, mas sim o ozônio.
Vamos à questão 7. De acordo com a teoria atômica de Dalton, olha aí o ano que ele viveu, 1766 a 1884. Assinale a alternativa correta. O átomo possui partículas de carga negativa que estão em órbita de um núcleo de carga positiva. No núcleo atômico existem partículas de carga nula denominadas nêutrons. C. Átomos de elementos diferentes possuem diferentes massas e propriedades. Ou D. O átomo era uma esfera sólida que possui partículas de carga negativa em sua superfície, semelhante a um pudim de passas. Ou E. Dois elétrons do mesmo spin não podem ser encontrados dentro de um mesmo orbital. Então, pessoal, vocês veem que muitas coisas dessa aí não tem nada a ver com o que Dalton propunha, certo? Então, aí na questão 7, a opção correta é a opção C. Átomos de elementos diferentes possuem diferentes massas e propriedades. Certo? A opção C. E finalmente nós temos a nossa 8ª questão, que diz o seguinte: o átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Esse possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essa característica, assinale a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. C. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo. Ou D. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, pessoal, nessa questão aí, o item correto é o item D, certo? Dentro do átomo existem no seu núcleo prótons e nêutrons. Eles são comparados grandes em relação aos elétrons. Mas, quando se fala de volume, quer falar de espaço ocupado. Então, os elétrons, como eles ficam flutuando ao redor do átomo, eles conseguem preencher um espaço muito maior do que os prótons e nêutrons. Devido a isso, a resposta correta é o item D de dado, ok? Então, espero que você tenha se saído bem na avaliação, certo? Aproveite para recordar esse conteúdo e nos vemos na nossa próxima aula.